Olá, como você está? Tudo bem? Estamos iniciando um novo estudo, um novo capítulo em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 19 no livro de Levítico, capítulo que nos traz o tema A repetição de diversas leis. Um capítulo muito profundo, porque ele nos traz, então, uma profundidade, uma abrangência da lei de Deus em diversas áreas da vida humana. Se você já leu o capítulo 19, o que você entendeu? O que chamou a sua atenção? Podemos até dizer que alguns destes capítulos, como o de ontem, o capítulo 18, falando sobre o aspecto da vida sexual, Leis restringindo vários aspectos que envolvem o estilo de vida humana. E hoje, o estudo do capítulo 19, trazendo esta repetição de diversas leis já apresentadas tanto em Êxodo, lá no capítulo 20, a lei de Deus, os 10 mandamentos, como também algumas leis em Levítico. É muito importante que atentemos para o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Então vamos a mais um capítulo de ensinos da palavra de Deus. Levítico 19 apresenta uma série de leis e instruções morais que abrangem uma ampla gama de áreas da vida cotidiana, todas projetadas para promover a santidade, a justiça, a integridade e o amor dentro da comunidade israelita. Essas leis refletem os padrões éticos estabelecidos por Deus para seu povo, visando criar uma sociedade justa e piedosa. Como já falamos em estudos anteriores, o livro de Levítico nos apresenta então o código de santidade e também a importância das leis, tanto a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, quanto as leis civis. Você já imaginou se nosso país ou qualquer outro país não possuísse leis para manter a ordem na sociedade? Que caos seria, não é mesmo? Então vamos agora à análise e comentários dos textos, dos versículos deste capítulo 19. O tema da santidade é elaborado enquanto Deus instrui o povo de Israel sobre os princípios da boa vizinhança. Este capítulo ilustra o que a santidade significa na vida diária. Na leitura de hoje, vemos Deus chamando a atenção de volta aos 10 mandamentos, bem como expondo e reenfatizando várias leis. O tema dos primeiros 4 mandamentos pode ser resumido no verso 2: santidade ao Senhor. Como já falamos no estudo dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos são divididos em 2 tábuas. Nos 4 primeiros mandamentos, na primeira tábua, são leis voltadas de nosso dever para com Deus, santidade ao Senhor, portanto.
E enquanto o tema dos últimos 6 mandamentos podem ser resumidos no versículo 18, honra ao próximo, nossos deveres para com o próximo. No entanto, é interessante que os primeiros mandamentos enfatizados nesta linha de lembretes de Êxodo 20 são uma combinação de honra aos pais e honra ao sábado. Infelizmente, nós, como povo de Deus, tanto nos tempos antigos quanto nos atuais, temos a tendência de esquecer de onde viemos e a quem devemos adorar. E assim, Deus está constantemente trazendo os nossos pensamentos de volta para estes 2 pontos importantes. Lembre-se de onde você veio e respeite os seus pais. Mas também, além de se lembrar deles, lembre-se de mim, seu Pai Celestial. Eu criei você, você veio de mim, sua adoração e lealdade pertencem somente a mim, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E então o verso 2, a nota tônica do livro de Levítico: santos sereis. Todo o livro enfatiza a santidade, e a razão dada aqui para esta ordem é que Deus é santo. Você já notou esta ênfase até aqui no livro de Levítico? Isso repete a ideia do capítulo 11 e também do capítulo 20. O povo de Deus deve imitar a santidade de Deus ao seguir os seus princípios, que se baseiam no amor não egoísta, mas altruísta, não centrado em si mesmo. O objetivo desta mescla de instruções aqui no capítulo 19 é que o povo de Deus deve ser santo em todos os aspectos da sua vida. Agora o versículo 3 diz: cada um respeitará sua mãe e seu pai. Aqui a ordem comumente seguida na Escritura é invertida. Alguns pensam que as palavras foram transpostas por acidente, porém não há dúvida de que Deus quis que assim fosse. Isto, de modo algum, diminui a dignidade e a posição do pai, mas enfatiza que as mães não são esquecidas por Deus e não devem ser esquecidas pelos filhos. E então o verso 3 também cita: guardará os meus sábados. O 4º e o 5º mandamentos são nomeados. São os 2 mandamentos afirmativos da lei. Ambos inculcam reverência e respeito pela autoridade. No verso 4, não vos virarei para os ídolos. Há várias palavras hebraicas que descrevem os ídolos. Aqui temos Elilim, do hebraico, que literalmente significa coisas de nada ou vaidade. Vem de uma raiz que significa evaporar-se. A essência do ídolo realmente é nada. Agora o verso 4 aponta para o 1º e o 2º mandamento, particularmente o 2º. Não é preciso se curvar diante de ídolos de madeira ou de pedra para transgredir estes mandamentos. Qualquer coisa que tomar o lugar de Deus ou for preferível a Ele, constitui um ídolo, mesmo se for só em nossos pensamentos. Olha que profundo isso. Verso 5 fala de sacrifício pacífico ou sacrifício de comunhão. Já os versos 9 e 10, ao pobre e ao estrangeiro, essa lei era uma proteção ao pobre, ao estrangeiro, e uma lembrança de que a terra pertence a Deus e que o povo era apenas guardador, apenas
um administrador. É muito fácil ignorar o pobre ou esquecer das necessidades daqueles que têm menos que nós, mas Deus deseja generosidade. De que modos você pode deixar as bordas de seu campo para aqueles em necessidade? Ou seja, está perguntando a nós que vivemos na cidade, que não temos plantação, como nós podemos deixar esta sobra, esta parte, não vamos dizer sobra, vamos dizer, como vamos reservar uma parte daquilo que Deus nos dá para auxiliar aqueles que necessitam? Duas classes de pessoas que, juntamente com o órfão, não possuíam força carnal para defender os seus direitos. São justamente aqueles que, sendo desprovidos de recursos humanos, são os melhores recipientes do socorro divino. Agora, dos versos 10 a 35, algumas pessoas pensam que a Bíblia não é nada mais que um livro de nãos. Não faça isso, não faça aquilo, né? Os 10 mandamentos têm vários nãos. Queridos, Jesus claramente resumiu todas estas regras quando disse para amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Ele chamou estes de os grandes mandamentos, no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Ao observarmos esses simples mandamentos de Jesus, estaremos obedecendo a todas as outras leis de Deus. O verso 12: nem jurareis falso pelo meu nome. O perjúrio é considerado delito gravíssimo porque perverte a justiça. É violação ao terceiro mandamento e merece severa punição. O 16 fala: não andarás como mexeriqueiro. Você já ouviu esta palavra? Mexeriqueiro é a mesma coisa que não espalhe calúnias, não seja fofoqueiro, né? Verso 17: não aborrecerás teu irmão no íntimo. Não guarde ódio contra alguém no seu coração. Repreenderás o teu próximo. Ainda no verso 17, ou seja, ao invés de ficar alimentando sentimentos ruins ou espalhando coisas ruins de alguém, tenha uma conversa franca, uma reprimenda franca e delicada com a pessoa em erro. É melhor do que acumular ódio destrutivo contra alguém e assim ser levado a pecar. Olha quantas instruções o capítulo de hoje nos traz. Agora o verso 18 também fala: não te vingarás. É próprio da natureza humana desejar acertar as contas, não é mesmo? Com quem nos prejudica ou achamos que nos prejudicaram. Mas a Bíblia não aprova esse procedimento. O apóstolo Paulo também diz em Romanos 12, 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Esse dar lugar à ira quer dizer que deve ser resolvido a situação. É inútil guardar rancor, altera o humor e distorce o modo de ver a vida. Por isso, ame cada um seu próximo como a si mesmo. Aqui está o amor no coração do Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, Gênesis a Deuteronômio, que é o fundamento de toda a Bíblia. Jesus reconheceu que toda a lei de Deus, como revelada em todo o Antigo Testamento, é baseada no amor, que é o caráter de Deus. Em Levítico 19, 18, vizinho significa primariamente companheiro israelita.
O amor é o cumprimento da lei de Deus. O próximo é qualquer pessoa com quem temos de tratar ou com quem entramos em contato, seja de nossa nação ou não. Citado por Cristo em Mateus 22, 39, Marcos 12, Lucas 10, Paulo, Romanos 13, Gálatas 5, Tiago, capítulo 2, verso 8. Os fariseus mais rigorosos da escola de Shammai acrescentaram a esse mandamento o que consideravam subentendido: odeie o seu inimigo. Olha como os fariseus perverteram estas leis de Deus. A reação de Jesus, amem os seus inimigos, estava em harmonia com os ensinos genuínos do Antigo Testamento e mais ainda de acordo com os fariseus moderados, cujos sentimentos o rabino Naamanides conseguiu captar. Ninguém deve colocar limitações no amor ao próximo, antes, pelo contrário, a pessoa deve querer fazer tanto bem ao próximo, quanto gostaria de fazer o bem a si mesmo. Próximo não significa meramente a pessoa que mora perto de nós, mas qualquer um que entrar em contato conosco. Até mesmo os críticos admitem que a declaração amarás o próximo como a ti mesmo é o pronunciamento mais incomum para todas as épocas do mundo. Porque o egoísmo prevalece hoje, como sempre, e há pouco amor pelo próximo quando os interesses mútuos entram em contrito. Normalmente o que se vê é cada um por si. Que realidade, né? Agora o verso 19 nos diz: não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Ou seja, não cruzem animais de diferentes espécies. Misturas de tecidos eram apropriadas no santuário, que representava o reino do céu. Portanto, a proibição destas mesclas de tecidos no vestuário, fora do santuário, ressaltava a unicidade deste lugar sagrado na terra. Unicidade do óleo da unção e incenso, que também eram proibidos de imitar. Agora que o santuário terrestre não existe mais, a razão para a observância da lei das mesclas também deixa de vigorar. Como já falei também em outros estudos, algumas leis, elas ainda estão vigentes, enquanto outras, elas já se cumpriram. Verso 20, escrava desposada com outro homem, ou seja, prometida. Se alguém se deitasse com uma mulher, se fosse escrava desposada, neste caso, a escrava comprometida com outro homem, mas ainda não foi resgatada, é, portanto, propriedade daquele a quem serve. No verso 24, os primeiros frutos, assim como os primogênitos do gado e das crianças, deveriam ser dedicados ao Senhor, porquanto Israel era o primogênito de Deus, consagrado a Ele. E o verso 26, novamente, repete a lei quanto a comer carne com sangue. Todo animal morto, para servir de alimento, deveria ter todo o seu sangue escoado. Até hoje, os judeus observam esta regra. Onde é possível, eles têm seus próprios matadouros. E então os cristãos dão pouca atenção a esta ordem sanitária, esquecendo-se de que Deus originalmente, lá, como já falamos, depois do dilúvio, permitiu o uso da carne por um período, mas sempre sem a presença de sangue, tá? Ainda diz: não agourareis, nem adivinhareis,
os que praticavam a magia ou que empregavam certas palavras chamadas mágicas, com o fim de obter auxílio dos espíritos para produzirem efeitos sobrenaturais nas criaturas, eram condenados. A prática de magia e de feitiçaria é muito antiga. Ela está registrada na Bíblia, né? Lá desde o Egito. Portanto, sempre essa prática foi condenada por Deus. Isso provavelmente se refere a feitiços e encantamentos que, embora não fossem imorais ou licenciosos, tendiam à superstição e idolatria. É surpreendente que ainda hoje muitos são influenciados por crenças supersticiosas. Exemplo, horóscopo. Se você é cristão, cuidado, porque existe hoje muitas crenças e muitas armadilhas de Satanás. Mesmo jornais publicam informações sobre dias de sorte, dias de azar e sobre estas tendências, para a feitiçaria, para exatamente esse lado místico. Pessoas afirmam ter capacidade para predizer o futuro pela posição dos astros e aconselham o que deve ou não ser feito em determinados dias. Dos versos 27 e 28, falam sobre um costume pagão de cortar os cabelos da cabeça ou da barba de certas maneiras para honrar os seus ídolos ou para rituais fúnebres pagãos. Cortar o corpo era praticado para mostrar arrependimento extremo ou desespero. Portanto, aqui o capítulo condena estas práticas entre o povo de Deus. Essas proibições eram para guardar o povo de Deus de seguir as práticas supersticiosas e idólatras dos pagãos que viviam em Canaã e ao seu redor. Verso 28, não fareis marca nenhuma sobre vós. Olha o que este verso fala. Não façam tatuagens em vosso corpo. Portanto, sim, a palavra de Deus, ela proíbe essa prática hoje cada vez mais incomum, Hoje, infelizmente, é algo que está realmente disseminado essa prática, Tanto de tatuagens como piercings. Não devia haver nenhuma desfiguração do corpo, do tipo que os pagãos praticavam. Verso 29, não contaminarás a tua filha. Esta era uma prática comum da antiguidade, especialmente entre os pobres, que com frequência vendiam suas filhas e às vezes as esposas à escravidão e prostituição. As mulheres não eram respeitadas e nem valorizadas. Percebem quantas leis importantes, quantos princípios para manter o povo de Deus separado de costumes mundanos, costumes terríveis, maléficos. Agora o verso 30 traz um destaque: guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário. Estes dois estatutos envolvem reverência. Há alguns que guardam o sábado, mas não demonstram a devida reverência para com o santuário, o local de adoração. Outros reverenciam o santuário, podemos dizer a igreja, mas não guardam o sábado. A verdadeira religião exige reverência a ambos, pois, conforme Deus nos traz aqui, ambos são sagrados, são santos. Comentando o verso 31, não vos voltareis para os necromantes, nem para os
adivinhos. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos. Aqui há uma forte condenação das práticas espíritas existente nos dias de hoje. Agora o verso 32, diante das cãs te levantarás, ou seja, levantem-se na presença dos idosos. Esta ordem amplia o quinto mandamento. Respeito e reverência são virtudes fundamentais. No mundo moderno, a juventude é valorizada, mas isso não implica menosprezar pessoas idosas e mais experientes, nem desrespeitar o conselho deles. As pessoas com facilidade desconsideram as opiniões dos idosos e evitam empregar tempo para estar com eles, para visitá-los, para dar-lhes atenção. Mas o fato de que Deus ordenou aos israelitas para honrarem os idosos mostra quão seriamente deveríamos considerar a responsabilidade de respeitar os idosos. Sua sabedoria obtida pela experiência podem nos salvar de muitos tropeços. Olha que importante. Agora o verso 33, se o estrangeiro peregrinar na vossa terra. No passado, os estrangeiros eram vistos com suspeita, porque esse estrangeiro deixou o seu lar de origem. Teria cometido algum crime? Seria um fugitivo da justiça ou escravo foragido? Naturalmente, essas indagações surgiam num tempo em que poucos se aventuravam a ir além de seus vales e colinas de origem. O estranho estava sempre na defensiva, mas o povo de Deus não deveria aborrecê-lo. Agora o verso 34, como natural será entre vós o estrangeiro. Não era suficiente que o estrangeiro fosse deixado em paz, sem ser aborrecido ou molestado. Ele devia ser tratado com a mesma consideração de um nativo. Cristo enunciou este mesmo padrão quando disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus falou para tratarmos os estrangeiros como trataríamos os conterrâneos e amá-los como a nós mesmos. E finalizando, verso 35 e 36. O culto a Jeová e a desonestidade são incompatíveis, nunca podendo coexistir. E o verso 36, balanças justas, pesos justos, efa justo e justo ruim tereis. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Estes são os comentários dos capítulos do versículo 19. Agora vamos para o complemento, o espírito de profecia, falando sobre esses preceitos. O Evangelho é dado em preceitos no livro de Levítico. Requer-se obediência implícita agora, hoje, como era no passado. Quão importante é que entendamos o significado desta palavra. Só duas classes se desenvolverão no mundo: os obedientes e os desobedientes. Não tem uma terceira classe, tá? Isso deve tornar-se evidente em todos os nossos labores. Quem dera pudéssemos conservar em mente que Cristo, invisível, está constantemente ao nosso lado. Ele disse: estou à tua mão direita, eu te ajudo. Devemos ser-lhe testemunhas para convencer o pecador do pecado. Ninguém pode ser compelido contra a sua vontade, mas pode ser convencido. Cristo é o poder operador de milagres que pode realizar isto. Texto da meditação matinal de 2002, página 63. Agora mais um texto nos diz que as bênçãos da salvação,
as temporais, bem como as espirituais, são para toda a humanidade. Muitos há que se queixam de Deus porque o mundo está tão cheio de necessidades e sofrimentos. Deus, porém, jamais pretendeu que esta miséria existisse. Nunca foi vontade de Deus. Ele nunca pretendeu que um homem tivesse abundância dos luxos da vida, ao passo que os filhos de outros chorassem por pão. Essa desigualdade social, ela não está de acordo com o propósito de Deus. Uns tendo tanto e outros tão pouco. O Senhor é um Deus de beneficência. Tomou amplas providências para as necessidades de todos e, mediante seus representantes, aos quais confiou os seus bens, quer que as necessidades de todas as suas criaturas sejam supridas. Leiam os crentes, na palavra de Deus, as instruções dadas em Levítico e Deuteronômio. Aí aprenderão eles a espécie de educação que era ministrada às famílias de Israel. Ao passo que o povo escolhido de Deus devia ficar distinto, à parte, santo, separado das nações que o não conheciam, cumpria-lhes tratar bondosamente o estrangeiro. Este não devia ser desprezado por não pertencer a Israel. Os israelitas deviam amar o estrangeiro, porque Cristo morreu para salvá-lo da mesma maneira que para dar a salvação a Israel. Em suas festas de ações de graças, quando contavam as misericórdias do Senhor, o estrangeiro devia ser bem recebido. Por ocasião da colheita, deviam deixar no campo uma porção para o estrangeiro e o pobre. Assim deviam os estrangeiros partilhar também das bênçãos espirituais de Deus. O Senhor, Deus de Israel, ordenou que fossem recebidos, caso preferissem o convívio dos que o conheciam e reconheciam. Por esta maneira aprenderiam a lei de Jeová e glorificá-lo-iam por sua obediência. Assim hoje, Deus deseja que seus filhos, tanto nas coisas espirituais, como nas coisas comuns, as coisas temporais, comuniquem bênçãos ao mundo. Para todo discípulo de Cristo em todos os séculos, foram proferidas as preciosas palavras do Salvador. Dele correrão rios de água viva. Texto do livro Testemunho Seleto, volume 2, página 511 e 512. Agora, o tópico aplicando o estudo de hoje em nossas vidas, falando mais para os nossos tempos, sobre o estudo de hoje. A Bíblia é um excelente manual para a nossa vida. Deus deseja que o homem exerça suas faculdades de raciocínio e o estudo da Bíblia fortalecerá e enobrecerá o espírito como nenhum outro estudo pode fazer. Isso é uma profunda realidade. Ellen White também declarou que os seres humanos, ao contemplarem a obra de Deus na criação e redenção, novas verdades continuamente se lhes desdobrarão ao espírito surpreso e deleitado. À medida que vão aprendendo mais e mais da sabedoria, do amor e poder de Deus, seu espírito se lhes expandirá, sua alegria aumentará continuamente. Amados, se existe alguém que deseja mais o nosso bem, a nossa felicidade e a nossa satisfação, é Deus. Por ser o nosso Criador, Ele nos tem em alta estima para nos perdoar, restaurar e ofertar vida eterna. Por isso nos deu o seu precioso e amado Filho para morrer por nossos pecados. É através de Jesus, o qual se santificou por nós,
que podemos ser santificados também na verdade, pois é o próprio Deus que nos santifica. Levítico 19, embora ainda trate de uma ampla variedade de preceitos morais, legais, cerimoniais e espirituais, de tal maneira que pareça desorganizado, realmente está disposto em termos de 16 parágrafos distintos, cada um dos quais termina com a frase: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Estas passagens estão dispostas em 3 seções espirituais, de 4 e 8 unidades, respectivamente. Os estudiosos judeus têm visto na matéria um paralelo dos 10 mandamentos, cujos preceitos são recapitulados no capítulo de hoje, através dos versículos. Este capítulo, contendo instruções riquíssimas, é preciosíssimo para todo cidadão do céu. Deus quer implantar em nós princípios contrários à filosofia de uma sociedade desprovida de verdadeira espiritualidade. Deus anseia que o honremos, que respeitemos nossos pais, que cuidemos dos necessitados, que sejamos contra falcatruas, furtos e fraudes e que nunca compactuemos com opressão e exploração, muito menos com injustiça e corrupção, pois tudo isso fere o amor ao próximo e o amor a Deus, que é a essência da verdadeira religião. Percebem quantos ensinamentos preciosos a palavra de Deus nos apresenta em Levítico? Agora, momento final de nossa reflexão de hoje. O Espírito Santo tem nos revelado os segredos do reino dos céus. E a cada chave que nos é dada, uma nova porta é aberta, para que possamos entrar na presença de Deus, oferecendo-lhe o nosso culto racional. Portanto, que por meio da palavra de Deus, seguros na âncora da graça de Cristo, façamos parte do povo que o Senhor erguerá perante o universo como fruto do penoso trabalho de sua alma. Vigiemos e oremos. Amém? Que Deus seja louvado por mais este capítulo que juntos estudamos hoje, Levítico, capítulo 19. Que durante este novo dia possamos refletir atentamente para estes ensinamentos que Deus nos traz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos pelo novo dia. Graças te damos por sua misericórdia que se renova mais uma manhã. Obrigado, Senhor, por mais estes ensinamentos recebidos em sua palavra. Ajude-nos para que possamos aplicá-los em nossa vida prática. Nos dê sabedoria em cada situação, para que possamos, Senhor, seguir os teus ensinos e fazer a sua vontade. Dá-nos um bom dia e fortaleça nossa fé em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mais uma vez, foi um grande prazer aprendermos juntos da palavra de Deus e que você possa ser também um canal para passar adiante estes estudos. Compartilhe com alguém que esteja precisando
de alimentar o espírito e a alma com a palavra de Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.